Editorial. O transporte de massa, como diz o próprio nome, é aquele que transporta tudo e não aquele que individualiza o seu atendimento. Temos visto a batalha dos coletivos e vamos analisar o seu significado dentro da nossa capital, que beira ao seu primeiro 1 milhão de habitantes. Vamos começar separando o que é reclamação e o que é demagogia, partindo da premissa de que o cliente sempre tem razão. Os empresários do setor sabem disso, têm consciência disso e respeitam isso e sempre deram atenção máxima a isso. Já a demagogia é como aquela proposta feita a princípio por 10 vereadores que antes de iniciarem aquilo que haviam prometido, já viraram 9. A demagogia, senhores, e não sou apenas eu quem estou dizendo, vereadores querendo andar de ônibus para avaliar o transporte coletivo, é triste. Ora, eles nunca andaram de ônibus, mas estão fazendo isso agora porque a eleição é o ano que vem e, a meu ver, ao ver da nossa população, querem notoriedade, querem holofotes, visto que poderiam abrir uma CPI para investigar a fundo o nosso setor de transportes coletivos e não o fazem. Sabem por que não o fazem? Medo. Medo de chegarem à conclusão de que os vilões não são os empresários, mas o trânsito mal planejado desta capital. E se fizerem isso, vão desgostar muita gente grossa que, teoricamente, planejam o trânsito em Campo Grande. Então, a demagogia é a ponte, o canal por onde ninguém ficaria descontente e a coisa se dissolveria como água no leite e estaríamos todos conversados. Amigos, o transporte coletivo não tem falta de ônibus. Tem falta de rapidez e dá a falsa impressão de que os ônibus estão ficando poucos. E é fácil compreender isso. O que chamam de trânsito está dando o nó na área central, especialmente nos bairros. Tem ruas que no momento de pico ninguém anda e o trânsito trava. Temos bolsões de lentidões que atingem o centro e os bairros, mas as nossas autoridades de trânsito somente olham para a área central e não para os bairros. O nó no trânsito não está saindo do centro para os bairros, mas dos bairros para o centro. Vocês precisam reconhecer isso se quiserem realmente planejar o trânsito. Então, na velocidade tartaruga, nossos coletivos estão sofrendo com a lentidão que quem planeja o trânsito não vê porque certamente não anda no trânsito. A matemática é simples: mais lentos, mais ônibus, mas a carga, isto é, o número de passageiros continua o mesmo. Então, não há solução. Aliás, a solução não é mais ônibus, mas maior fluidez, maior rapidez, que seria o pulo do gato para resolver o problema do nosso transporte coletivo. Do jeito que está, não é
articulado, biarticulado, triarticulado, que vão resolver o problema. Campo Grande precisa olhar entre corredores para o transporte coletivo ou a lentidão e mais ônibus que consequentemente vão atravancar ainda mais o trânsito até trancá-lo de vez, até que ninguém possa mais andar. Outro problema de Campo Grande é que aqui todo mundo, até quem não dirige, acha que entende de trânsito. Corredores de ônibus para redução do tempo das viagens é a mexida ideal para resolver o problema do nosso trânsito. Além dos corredores, teríamos que ter linhas intermediárias abastecidas pelos chamados expressos, que é exatamente o que não temos. E esse é o preço que esta cidade está pagando por terem tirado os trilhos do centro da cidade. Aquilo que poderia ser uma espinha dorsal de transporte urbano já não existe mais. E é por isso que essa espinha precisa ser criada. E essa espinha se chama corredores exclusivos para ônibus. Com maior rapidez, os coletivos poderiam até criar uma modalidade de cobrança por quilômetro. Pagaria proporcional quem andasse menos quilômetro e passagem inteira quem utilizasse o ônibus durante todo o itinerário. Comenta-se que em 5 anos o transporte coletivo como está não deverá existir mais. Os coletivos ficarão em 5 anos, se não menos, como os telefones de linha fixa estão hoje. Raramente são usados. Tem concessionárias dando telefone fixos de graça em seus pacotes de internet e mesmo assim não se utiliza mais esse tipo de serviço. Telefone, linha telefônica e coletivos no futuro serão peças de museus, assim como quando olhamos hoje para as velhas jardineiras, carroças, charretes e trens da forma como os conhecemos. Por que na Europa usam-se coletivos? Porque lá existe uma coisa que aqui não temos: pontualidade, bons serviços, fluidez garantida no trânsito. Lá você marca a hora que o ônibus vai passar e ele passa mesmo. Aqui é um Deus nos acuda, uma loteria, uma roleta russa. Você nunca sabe a hora que vai passar ou a hora que vai chegar. É um tipo de filme de terror barato, daqueles pague para entrar e reze para sair. Infelizmente é isso. Nossas autoridades estão olhando a coisa pelo lado errado, pedindo mais ônibus. É um olhar caolho sobre um problema que não é pela quantidade, mas é pela rapidez, pela fluidez. Não culpem os ônibus e nem a qualidade dos serviços, mas culpem o trânsito e a falta de corredores exclusivos que tornam os nossos coletivos andando 12 quilômetros por hora, o que significa que para andar do centro às Moreninhas demora 1h30 no mínimo. Quando arrumarem e derem fluidez no trânsito, a vida dos transportes coletivos e daqueles que usam esses transportes voltará ao normal. Mas ninguém quer abrir mão do seu conforto. Então, nossas ruas se enchem de carros com uma só pessoa e sobram 3 lugares. E os ônibus estão sendo vistos como intrusos no meio dessa barafunda. Se não fizerem corredores para os ônibus,
E se eles não aumentarem a velocidade, não adianta mais ônibus, porque nosso trânsito vai travar mais do que já está travado. Entendeu? Bom dia. E o melhor da notícia.